Eu me chamo Arlete Maria Pinheiro Schubert, eu sou de Belém do Pará, né, região amazônica, e já vivo desde a década de 80 no estado do Espírito Santo, aqui o litoral, né, do Sudeste. Eu sou ativista junto aos movimentos indígenas, nessa região onde se localizam os Tupiniquim e Guarani, né, numa região de um município chamado Aracruz. Atualmente são 12 aldeias Tupiniquim e 5 Guarani, né? E desde o ano 2000 eu iniciei minha inserção em campo junto a esses dois povos no estado do Espírito Santo. Então eu vou falar a vocês um pouco desse percurso junto a eles, especialmente junto aos Tupiniquim, povo ao qual eu dedico a minha pesquisa, e vou dizer também as razões pelas quais eu faço essa opção, né? Em primeiro lugar, porque se trata de um povo que foi dado já pela historiografia brasileira e pela historiografia capixaba como extinto, né? E que na década de 70 e 60 já eles emergem com uma força, com muita força, lutando por seu território e declarando sua identidade tupiniquim, né? Então, nessas lutas, eles fazem três movimentos que eles chamam de autodemarcação, que são as retomadas de sua terra. Um se dá na década de 70, outro na década de 80 e o terceiro em 2005. Este eu tive uma participação ativa porque eu trabalhei junto às comunidades nesse período. No momento, eu sou pesquisadora do doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo, do programa de pós-graduação, né? E eu tenho interesse em explicitar, em visibilizar esse processo de luta e de reconhecimento cultural, territorial e identitário do povo tupiniquim, né? Que lutou por justiça, por dignidade, continua lutando, né? E mostrando para a gente que a luta cultural, territorial é uma luta que se dá conjuntamente articulada a esse território que também é depredado, é destruído, é explorado, é colonizado, tal qual os seus corpos, né? Então, eles falam dessa destruição. Essas lutas nos falam dessa destruição das matas, dos rios, das águas, dos bichos, né? Fundamentalmente, eles falam de muitas culturas, né? Para além das culturas humanas, né? Então, a minha pesquisa, ela, assim, a minha abordagem, ela está mais baseada nesse diálogo, nessa imersão, onde os sujeitos com quem eu trabalho, com quem eu pesquiso, são essenciais, né? Em suas reflexões, em suas falas, pessoas que interagem e me fazem, então, perceber as limitações que muitas vezes nós encontramos nas abordagens que a própria academia costuma fazer. Então, é muito interessante essa entrada de um pensamento, de uma forma de se relacionar no seu território. É muito importante essa entrada na universidade, deste pensamento, deste outro modo, porque neste diálogo com os modos com que nós organizamos e articulamos o nosso pensamento na universidade, ele traz outras perspectivas, né? Então ele alarga, ele aprofunda as nossas próprias perspectivas, né? Então, na verdade, o que eles trazem são problematizações, provocações para o fazer da nossa ciência, né? Que muitas vezes está fechada para outras formas de organizar e de pensar as práticas, né? E o próprio pensamento. Assim, eu estou buscando escrever ao mesmo tempo para leitores das universidades e para leitores também das aldeias, com quem durante anos eu venho partilhando e com cujas lutas eu também me sinto comprometida, né? Eu defendo a tese que consideram a luta territorial que se estendeu aqui no Espírito Santo com os indígenas por mais de 4 décadas, como uma luta não apenas pela terra que se quer demarcar ou se dividir, mas é uma luta ancestral, né, com forças desiguais, uma luta que é por territorialidades. E quando a gente adentra o território indígena,
já de cara a gente percebe essas noções sendo questionadas, porque eles nos dizem dos seus ancestrais, o rio, o avô das águas, da montanha, das matas, e eles nos dizem que eles os ensinaram a viver, a se relacionar desta forma com esse território. Então, quando a gente ouve essas narrativas, elas colocam uma cunha no sentido de não deixar que nós sigamos avançando com uma noção de uma perspectiva especialmente antropocêntrica, né? Mas ela nos diz que outros também têm culturas. Existem outros coletivos de cultura com os quais nós precisamos contratuar, né? E que têm agências próprias e que interferem nos nossos direitos, nas nossas liberdades também. Então, isso é de uma riqueza muito grande para a academia. Isso virar uma decisão por definitivo, né, vai ficar uma situação difícil, porque, inclusive, eu queria registrar a presença da minha família, minha mulher e meu filho, o Miron. Nesse processo todo, ela estava grávida dele e hoje ele está aí, o guerreiro. Nós fomos recebidos a bala quando fomos fazer a extrusão, esse pouco tempo, por um fazendeiro que estava na terra indígena ainda. E aí, por que eu estou falando que eles estavam junto comigo? Porque nós somos forjados assim na luta, na guerra. E tem uma coisa que eu aprendi, né, já nesse pouco tempo de militância, mas já que me ensinou. Nós vamos sempre resistir. Tem estudos aqui na UFES que datam a nossa presença de mais de 6.000 anos nessa terra, e eu aprendi que essa luta era contínua. Por isso que eu vou, através do meu filho, assim como eu vim, mostrei meu bisavô aqui, que foi um guerreiro, foi uma pessoa que já esteve na luta. Eu estou, meu filho vai estar, eu já tenho neto, meu neto também vai estar. Então essa luta não acaba, mas nós precisamos da presença dos senhores, né, fazendo políticas públicas, fazendo benefícios para os nossos povos, para manter a qualidade de vida e o bem-estar dos nossos povos. Então, queria agradecer mais uma vez o convite. Eu tinha muito a falar, mas o tempo é pequeno. Muito obrigado. A tese que eu defendo nos meus estudos acadêmicos considera a luta pelo território como uma luta que não é apenas pela terra que se demarca, né, que se cerca ou que se divide, mas é uma luta ancestral, uma luta desigual, uma luta por territorialidades, como algo assim que é geossocialmente mensurável, mas é simbolicamente incomensurável, né? Porque abarca outras dimensões da vida e da existência, né? Abarca uma relação com diversos coletivos de vida, de águas, de terras, de matas, que foram destruídas nesse processo de implantação de grandes projetos e que nos provocam a rever nos nossos estudos, nos nossos conceitos, a partir da academia, provoca a revisão desses conceitos ou ao seu aprofundamento, alargamento, como é o caso da interculturalidade, né? Nós sempre discutimos interculturalidade como uma relação que se dá entre grupos, coletivos de humanos, né? E nessas lutas territoriais que se estendem Brasil afora, né, para além daqui do estado do Espírito Santo, eles nos mostram que nessas lutas que as suas relações, que os seus contratos são para além desses coletivos humanos, mas que precisam ser trazidas, precisam ser refletidas e dialogadas com as noções que são trazidas por acadêmicos não indígenas, muitas vezes clássicos, né? Então eu tenho esse interesse e tenho essa provocação feita pelos indígenas. Como militante, atuando desde 2000 com os indígenas, né? Então eu participei da última retomada que foi feita em 2005, quando eles fazem suas
retomadas, que eles chamam autodemarcações, né, onde demarca por conta própria o território, né, em que o governo se encontra relutante para demarcar, embora inúmeros estudos já tenham sido feitos, né? Então eles demonstram assim que eles têm conhecimento desse lugar, eles explicitam esse conhecimento nas lutas, eles chamam as crianças mais jovens, eles chamam também não indígenas a escutarem. Eles reúnem nesse momento, né, da demarcação muitas pessoas, indígenas e não indígenas, onde eles mostram o seu território, onde eles dizem o seu modo de vida, onde eles dizem o que ali havia. Nas aldeias a gente percebe que os mais jovens, que muitas vezes não valorizavam esses conhecimentos, eles começam então num processo e um movimento intenso de reconhecimento e de divulgação